A paz do Senhor. Glória a Deus. Uma abençoada noite a todos. Para mim é uma honra poder estar aqui para compartilhar da palavra do Senhor com os meus irmãos. Eu e minha esposa, com os meus filhos, servimos ao Senhor, cooperamos com o Senhor ali na nossa comunidade. Um pequeno grupo, um pequeno rebanho que o Senhor nos confiou ali na cidade de Osasco. E estamos felizes por estarmos ali cooperando com o Senhor naquele trabalho. Eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos, que o irmão Steve, a Miriana, o Abner, a Raquel, que família abençoada que eu tenho conhecido e que tem me abençoado muito, muito mesmo. E cooperando com o Senhor ali em Osasco, nós temos nos alegrado muito. Temos derramado lágrimas, temos falado com o Senhor, ouvindo o Senhor falar conosco. E eu creio que nessa noite não será diferente. Porque o Senhor já falou comigo e eu sou um privilegiado por ter ouvido o Senhor falar através dos cânticos, através do testemunho, através dos glórias, dos aleluias dos meus irmãos. E o assunto que eu vou falar nesta noite, e isso foi Deus quem me deu, e já faz bastante tempo que a frase, a palavra veio ao meu coração. E eu buscando ao Senhor o que falar, e, queridos, não veio. A palavra estava lá, mas a mensagem não vinha. Hoje chegamos da igreja por volta de 1h da tarde, a esposa foi fazer o almoço, e como eu não dormi essa noite, eu fui tentar descansar. Mas o peso da responsabilidade era tão grande de trazer uma palavra para os meus irmãos, que eu não consegui dormir, e também a palavra não veio. Pouco tempo antes de virmos para cá, o Senhor me abençoou, eu escrevi e quero compartilhar com os irmãos. Verdade é que essa palavra hoje dentro das igrejas, essa ação dentro das igrejas no dia de hoje, ela está se tornando, me permita dizer, está se tornando algo incômodo. Esse assunto que eu vou tratar nessa noite, dirigido por Deus, está se tornando incômodo na vida de muitas pessoas, na vida de muitas igrejas. Qual irmão ou irmã que se arrisca a dizer que palavra é essa, que ação é essa? Difícil, né? Lá na igreja, lá na comunidade onde eu sirvo a Deus, onde o Senhor tem me colocado, eu costumo falar que o culto mais importante é o menos frequentado, que é o culto de oração. E é sobre isso que eu quero, com a graça de Deus e a direção do Espírito Santo, lhe incomodar nessa noite. Eu quero que você saia daqui incomodado com esse compartilhar que Deus colocou ao meu coração. Tratou tanto comigo, eu sei que vai tratar com você. No livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, a versão que eu estou usando é a Almeida Revista e Corrigida. Então, capítulo de número 3 do livro do profeta Abacuque, o versículo de número 2, apenas um versículo. Abacuque 3, versículo de número 2. Lemos assim a palavra do Senhor. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Glória a Deus. Queridos, o profeta Abacuque, nós não temos muito para falar sobre ele. O texto sagrado, a Bíblia Sagrada, nos dá pouca informação sobre esse profeta. Esse livro do profeta Abacuque, depois que foi compilado a Bíblia, ele foi dividido em 3 capítulos e 56 versículos. E o profeta Abacuque foi um profeta de Deus que pouco dialogou com Deus, pouco falou com Deus. Mas ele escreveu o capítulo de número 3, essa parte do capítulo de número 3, ele escreveu uma oração em forma de canção. Ele escreveu em forma de canção. Ele inicia o capítulo de número 3 fazendo uma oração, e no final do capítulo de número 3 ele faz uma declaração. Observem que existe uma oração e uma declaração, e ambas são feitas ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor do Abacuque, ao mesmo Senhor nosso. E observem, queridos, então, ele diz, ouvi a tua palavra, Senhor.
e temi. Observem que a importância de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Como é importante nós estarmos sensíveis para ouvir a palavra do Senhor. Muitas pessoas pensam que Deus só vai falar na hora da mensagem. Na hora que a Bíblia é aberta, que o pregador sobe e ocupa essa tribuna, que pega o microfone, é esse momento que Deus vai falar. Engana-se quem pensa assim, porque desde o momento em que sentamos, adentramos a esse santuário, a este templo, Deus já pode estar falando conosco. Quando sentamos nesse banco, Deus já pode estar falando conosco sobre uma conversa que um irmão, uma irmã estão tendo. Sobre alguma bênção, Deus já pode estar tratando conosco. Quando se inicia o culto com a oração, Deus já pode estar falando conosco. E às vezes nós estamos tão ocupados, tão distraídos, que nós não ouvimos. Então o profeta Abacuque diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Observem, queridos, que a importância do ouvir. Quando Abacuque ouve a palavra do Senhor, isso gera nele, provoca nele temor. Por que provocou nele temor? Porque ele ouviu o que foi falado a respeito de Deus e o que Deus havia feito. Então ele teme aquele momento, ele ouve e fica temeroso. E por esse temor que ele sentiu, ele pega e faz uma oração. Ele está fazendo a oração. Ó Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Observem, queridos, a pergunta que faço para os meus irmãos, e permita que ela fique guardadinha aí na sua mente. O que você tem dado por Deus de mais importante nessa vida? Deus te deu algo, e esse algo você tem por mais importante. Guarde isso na sua mente. O que Deus te deu? Responda para o Senhor. Pense nisso, responda para o Senhor. O que é mais importante para você, dado por Deus, nesta jornada chamada vida? O que é mais importante para você? O que você para pensar? O nosso irmão que fez a reflexão aqui, ele disse que quando bateram no carro dele, ele falou: logo no meu. Que bom que foi no carro dele. Porque ele teve a oportunidade de vir aqui contar o testemunho para nós. Que bom que foi no carro dele, porque é um tratar de Deus às vezes com a gente. Ele demonstrou tanto apreço pelo carro, bateram logo no meu carro. Talvez o carro seja a coisa mais importante para ele, eu sei que não é. Porque depois ele testificou sobre a linda família que Deus o deu a ele, a residência, o lar que Deus deu para ele. Então, a coisa mais importante que ele falou não é o carro, a coisa mais importante que ele testificou aqui é a família que Deus deu para ele. Outros podem pensar, o músico pode pensar, é o dom que eu tenho, é o ministério que eu tenho. É a maneira que eu toco, aquilo que Deus me deu, eu estou tocando, então isso é mais importante para mim. O meu emprego, o meu salário, a minha faculdade, essas coisas são mais importantes para mim. Mas eu queria que você refletisse sobre isso. O que é mais importante para você? E isso que é mais importante, isso foi dado por Deus para você. O que é mais importante? É sobre isso, queridos, que nós estaremos falando, sobre essa importância. Todos nós temos algo importante em nosso viver. Na oração de Abacuque, feita de forma em oração, o mais importante para Abacuque nesta oração, ele deixa claro: Senhor, aviva a tua obra. Isto era importantíssimo para Abacuque, porque foi isso que ficou registrado na voz escrita, na palavra de Deus. O Abacuque dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. Isto é que o Abacuque estava falando: Senhor, olha, eu ouço falar de tantas maravilhas que o Senhor fez, mas o Senhor fez lá no passado. Faça agora, Senhor, nesse tempo presente. Faça as tuas maravilhas agora. Foi isso que Abacuque orou. Foi isso que Abacuque pediu para Deus. Isso era extremamente importante para o Abacuque. Pedir que o Senhor avivasse a obra. Queridos, a obra de Deus, o Abacuque nem precisaria pedir. Foi falado sobre a criação do mundo. O grupo de louvor aqui cantou sobre a criação, sobre o cuidado de Deus, sobre a criação não só do planeta, mas de todo o universo,
dos bilhões de estrelas, deu nome a cada uma. Então, a importância de nós estarmos atentos, ouvindo o que Deus tem para tratar conosco. Então, essa questão do Abacuque, ele falou: Senhor, as maravilhas que o Senhor fez lá atrás, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Porque eu ouço falar, e só pelo ouvir falar eu tenho temor, porque eu quero ver as maravilhas no meu tempo. Você quer ver as maravilhas de Deus no seu tempo, na sua vida, através da sua vida? E por que a gente não pede para o Senhor? E por que a gente não trata esse assunto com o Senhor através da oração? É o único meio que Ele deixou para mim e para você falarmos com Ele. Ele fala conosco através da sua palavra, através de louvores, através de cânticos, através de revelação, de sonhos, de profecia. Ele fala conosco através da natureza. Ele fala conosco de diversas maneiras. Mas só tem uma maneira que Ele deixou para nós falarmos com Ele, e foi a oração. E às vezes nós negligenciamos a oração. O Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele diz para nós orarmos sem cessar. E quando nós deixamos de orar, queridos, nós estamos pecando. Quando você deixa de orar, você está pecando. Porque o texto diz para nós orarmos sem cessar. Jesus ainda vai um pouquinho mais, ele manda nós vigiarmos e orarmos. O escritor ainda na sua pronúncia, no seu registro, ele diz que aquele, porém, que sabe fazer o que é certo e não faz, comete pecado. Então a palavra oração é essa ação dada por Deus para nós nos relacionarmos com Ele. E depois do relacionamento com Ele nós podemos ter intimidade. E é na intimidade que Ele irá fazer maravilhas. E se Ele não está fazendo, não é culpa dEle, é nossa. É porque nós não estamos buscando como deveríamos buscar. Você pensou naquilo que é tão importante dado por Deus a você? Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, que você agora entende que é algo tão precioso, algo tão importante. A minha pergunta aqui fica para os meus irmãos, porque foi isso que Deus tratou comigo. Você tem orado o suficiente por aquilo que é mais importante para você? Você tem orado, você tem se colocado de joelhos por aquilo que é mais importante para você? Quando Deus tratou isso comigo, eu falei: Senhor, o mais importante para mim que o Senhor me deu foi a minha família. E o Senhor vem: você tem orado o suficiente pela tua família? E eu disse para o meu Senhor: não. Por mais que eu ore, eu não estou orando o suficiente. E se eu não estou orando o suficiente, como é que eu posso dizer diante de Deus que a minha família é o meu bem mais precioso, se eu não oro por ela? Como deveria orar? Como eu deveria buscar? Quantos lares estão sendo desfeitos? Quantas famílias estão sendo desestabilizadas, desfiguradas? Porque nós não estamos orando quanto deveríamos orar. Não estamos buscando quanto deveríamos buscar. O Abacuque tinha para ele as maravilhas de Deus. E ele disse: aviva a tua obra, Senhor. Avive em mim, Senhor, a tua obra, que eu possa me relacionar mais contigo, falar mais contigo acerca da minha família, da minha salvação, da tua obra, do meu ministério, dos meus irmãos, daquele que senta do meu lado, daquele que ouve a minha voz, daquele que vem falar comigo. Senhor, aviva a tua obra na minha vida. Nós precisamos levar a sério, queridos. Permita-vos dizer, nós precisamos levar a sério, muito mais a sério, a nossa vida de oração. Porque o inimigo, diz o texto sagrado, o diabo, nosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer destruir. João 10:10 diz que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Mas como é que eu quero ter vida em abundância se eu não converso com o dono da vida?
Como é que eu quero que o temor desça sobre a minha vida se eu não me relaciono com Ele? Se eu só busco a Ele, como já foi falado, quando eu estou em dificuldade, quando eu estou precisando, quando a enfermidade bate na porta, o desemprego, as dificuldades, o desestabilizar bateu na minha porta, aí eu vou buscar a Deus. Aí eu vou pedir para o pastor, para o irmão, para orar por mim. Aí a oração se torna algo importante. Mas não deveria ser assim. Nós deveríamos amar estar em oração. E como eu falo lá na comunidade onde servimos ao Senhor, o culto mais importante para algumas pessoas é o culto de ceia. É importantíssimo. O culto de ensino da palavra do Senhor é importante, sim, é importantíssimo. Mas e o culto, o tempo, o encontro de oração? O tempo, como o pastor falou, nós vamos estar orando. O tempo que nós estamos tendo em oração. O cansaço chega, aí nós não oramos, vamos descansar. Mas às vezes vamos descansar diante de um aparelho de televisão. Vamos descansar diante de um celular, diante de um monitor, com um joystick na mão. É ali que nós vamos descansar, mas orar não. Quantos dos meus irmãos têm orado por esse grupo de louvor, por esses jovens que aqui entoaram, louvaram ao Senhor? Quantos irmãos têm orado pelo o pastor dessa igreja? É um ministério, é algo difícil de fazer. Essa palavra oração está se tornando um terror na vida de muita gente da igreja, quando deveria ser algo prazeroso. Eu estou dizendo isso porque Deus falou para me tratar com essa igreja. Deus falou que queria tratar com essa igreja. Falou a mim para falar isso. E eu estou aqui diante dos meus irmãos com muito temor para vos tratar, para vos compartilhar essa palavra. Porque eu não sairia de Osasco e vir aqui. Por isso que o pastor perguntou, você tem uma palavra? Não, quem tem a palavra é Deus. É Ele que está tratando. Agora observe, se nós temos algo precioso e não oramos por esse algo precioso que nós temos, o que os irmãos acham que vai acontecer? Nós vamos perder. Em algum momento haverá a perda. E em muitos casos não haverá mais o retomar. Porque quando era para estarmos orando, nós não oramos. O Abacuque deixou muito claro o que era importante para ele. Ele pediu, Senhor, aviva a tua obra. Será que eu e você, ao sairmos daqui ou estarmos meditando agora, será que nós estamos pedindo para o Senhor avivar a nossa vida de oração, fazer conhecida a nossa vida de oração diante dele? Ou estamos pensando, puxa vida, vim esse domingo para ouvir essa palavra dura. Mas sabe, queridos, quando a palavra é dura? Quando o coração é duro. Uma parede que é bem resistente, ela precisa de muito mais marretadas, pancadas, para ela poder cair. Mas se a parede é bem frágil, na primeira ela já cai. Então, se o coração está duro, precisa bater um pouquinho mais forte. Precisa mostrar mais algumas realidades bíblicas para ver se esse coração amolece. Quando existe o desejo de uma mudança de coração, o texto sagrado nos diz que o Senhor, dizendo através do registro, que Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Como está o meu coração, o teu coração, nesta reunião, diante do Senhor? Como está a tua vida de oração? Observem, queridos, que o Abacuque falou, ouvi a tua palavra e temi. Permita que isso desça ao teu precioso coração. Foram poucas as palavras, poucos os diálogos que Abacuque teve com Deus. Mas o Abacuque, ele sabia o que pedir. Ele sabia como pedir. E ele sabia como agradecer. Você não precisa de muitas palavras. Mas você precisa saber o que pedir. Você precisa saber como pedir. E você também, depois de saber como pedir e o que pedir, você precisa saber como agradecer. Como agradecer.
O coro que nós entoamos aqui, se você não entoou, você ouviu. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser, o teu ser, Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. E às vezes nós estamos retendo aquilo que era para deixar. Estamos deixando aquilo que era para retermos. Está havendo uma inversão. Está havendo uma inversão. Parece que Deus ele tem que fazer as coisas para nós, porque nós decidimos um dia, entregamos a nossa vida para Ele. Aí Ele tem que fazer tudo. Não. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que estar atentos pelo tratar de Deus conosco. Eu não sei se foi isso que você veio buscar, mas eu sei que é isso que Deus está te entregando. E o que você vai fazer com isso é entre você e Deus. O que você vai fazer com esse tratar de Deus para a tua vida é entre você e Ele. Quando eu sair por aquela porta, quando eu acabar aqui dizer amém, a minha missão aqui acabou. E a tua apenas está começando. Simples assim. Então, o Abacuque teve pouca conversa com Deus, mas ele soube o que pedir, soube como pedir e soube como agradecer. Quando eu e você ouvirmos a palavra do Senhor e o que ela pode promover em nós, a primeira coisa que o Abacuque disse, nós temos que dizer também: ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Ainda bem que eu estou sentado. Ainda bem que eu estou sentado, porque eu estou tremendo. É um tratar de Deus de forma pessoal, individual, mas também a coletiva. Quantos homens de Deus estão nesse momento prostrados com seu rosto no pó, e talvez orando por mim e por você sem nos conhecer, porque estão orando pela igreja do Deus vivo, orando pela igreja que Jesus conquistou na cruz, orando pela igreja que ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Alguns dias atrás, ministrando lá na nossa comunidade, eu dizia assim, queridos, dado por Deus, eu dizia assim: a igreja que ele edificou, ele não edificou para ela ser legal. Ele não edificou a igreja para ela ser rica. Ele não edificou a igreja para ser uma formadora de egos. Ele não edificou a igreja para que ela fosse uma fonte de sonhos e desejos. Não. Ele edificou a igreja para combater o mal. E a principal missão da igreja é se encontrar com o dono dela. Mas se nós não conversamos com ele. Por isso, querido, o texto diz assim, que vai chegar um dia que muitos dirão: Senhor, mas em teu nome eu preguei, em teu nome realizei curas, milagres, prodígios. O Senhor vai dizer: eu não te conheço. Você nunca falou comigo. Eu não conheço a tua voz. Mas eu cantava, mas eu não vi você orar. Eu pregava, eu não vi você falar comigo. Então nós precisamos estar atentos para sabermos se aquilo que nós estamos ouvindo da parte de Deus está promovendo temor em mim e em você. Porque se estiver promovendo temor por ouvirmos o que ele está dizendo, nós estamos no caminho certo. Mas a partir daí, desse temor nos tomar, nós precisamos fazer algo, tomarmos uma decisão e declararmos essa verdade ao Senhor. Senhor, aviva a tua obra na minha vida, a começar pela oração, Senhor. Eu não quero subir nessa plataforma aqui para louvar sem antes falar com o Senhor em oração. Eu não quero subir aqui para tocar o instrumento sem antes falar com o Senhor. Eu não quero ocupar essa tribuna para contar um testemunho, uma bênção, uma reflexão, uma pregação, sem antes falar com o Senhor. Ah, mas eu já orei em casa. Se você orou em casa, por que você não ora aqui também? Mas o culto de oração não é hoje. Já pensou se Deus pensasse igual a gente?
Você não fala comigo, eu não vou falar com você. Você não abençoa o teu irmão com o que eu tenho te dado, eu também não vou te abençoar mais. Já pensou se Deus tratasse conosco da forma que a gente pensa, da forma que a gente se relaciona, da forma que a gente vive, da forma que a gente serve a Ele? Já pensou se Ele se relacionasse conosco dessa maneira? Por isso que o Abacuque diz assim: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Faz a tua obra conhecida através da minha vida, Senhor. E ele diz: e na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Lembra da tua bondade, Senhor. Eu sei que o Senhor está irado contra mim. Mas lembra-te, Senhor, da tua bondade, da tua misericórdia. Queridos, a coisa difícil, eu fico pensando, a oração é a coisa mais simples que nós temos de fazer. É a oração mais simples. Você não precisa ler, você não precisa saber escrever, você não precisa fazer um outro idioma, você não precisa ter curso de teologia, você não precisa ser um ministro, você não precisa ser um pastor, ter nenhum cargo eclesiástico. A coisa mais simples de se fazer é a oração. E devemos fazer, sabe por quê? Porque o véu foi rasgado de alto a baixo, nos dando livre acesso ao Pai. Então nós temos a coisa mais simples e a arma mais poderosa que nós temos, porque através da oração é que nós falamos com o nosso Criador. É que falamos como aquele que enviou seu Filho para nos salvar. Observem, queridos, que a oração é algo tão maravilhoso, louvado seja Deus, que o Senhor Jesus falou assim: tudo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, Ele vos concederá. E o que nós estamos pedindo? Ao invés de pedir: Senhor, aviva a tua obra na minha vida, e que comece pela oração, nós pedimos outras coisas. E quando pedimos? Observem, queridos, o tratar de Deus é lindo, é maravilhoso. Na vida do Abacuque, quando ele diz: aviva a tua obra, esse temor promoveu algo maravilhoso. Fez com que ele se relacionasse com Deus através do cântico, e no cântico ele disse: aviva, Senhor, a tua obra. Deus olhando para o Abacuque, eu fico pensando, queridos, ele olhando para o Abacuque, ele fala assim: Abacuque, eu sei o que fazer. Pensando, tá, irmãos, conjecturando, que bom que você pediu isso. Eu só estava esperando você pedir, Abacuque, agora vai acontecer. E às vezes Deus só está esperando nós pedirmos para Ele em nome de Jesus, mas sermos verdadeiros na oração, sermos íntegros na oração, sermos temerosos na oração, falar com Deus rasgando o nosso coração diante dEle, porque não adianta queremos esconder alguma coisa dEle. Não, aviva a tua obra, Senhor, da minha vida, a começar pela oração. Queridos, o grito do Abacuque, eu não consigo ver o Abacuque falando: Senhor, aviva a tua obra no meu coração. Eu não consigo ver assim. Eu consigo ver o Abacuque gritando, levantando as mãos: Senhor, aviva a tua obra na minha vida. Aviva, Senhor, a tua obra. Eu consigo ver o Abacuque gritando ao Senhor. E o Senhor dos altos céus: Abacuque, como eu estava esperando. Como eu estava esperando, Abacuque, para fazer isto. E às vezes nós não pedimos e o Senhor está esperando, queridos. Aviva a tua obra. O que você tem que foi dado por Deus, que você tem por importante. Você está orando o suficiente por esse algo tão importante? Se a oração é importante, agora pare para pensar. Eu estou deixando de fazer algo importante por aquilo que eu tenho de importante. Se eu deixo de orar, ou se eu não oro, ou se eu oro pouco, eu estou fazendo o quê? O contrário. Porque eu estou falando que o que eu tenho é importante, que foi Deus quem me deu, mas eu não oro. Observem, queridos, é através da oração é que nós temos esse contato direto com Deus. Esse tempo com Deus tem que ser um tempo de qualidade. Quando o vosso pastor, ou aquele que é responsável pelo tempo de oração, vos convidar, pense nisso. Pense que você poderá estar aqui, orando, falando com Deus sobre aquilo que é
tão importante para você, começando pela tua família. Se você quiser engrossar as fileiras da família, vai para a tua salvação, vai para o teu relacionamento com Deus, vai pelo teu emprego, pela tua moradia, pela tua ida e vinda ao trabalho, pela tua ida e vinda à escola, à faculdade. Comece a orar, fale com Deus sobre aquilo que é importante na tua vida, mas não desconsidere a oração. Não deixe a oração de lado, achando que lá no final vai estar tudo certo, porque não vai. Não irá dar certo. Agora observem, queridos, amados do Senhor. Abacuque só tinha ouvido falar das maravilhas que Deus fez. E talvez muitos dos que estão aqui só ouviram falar de que Deus fez no passado, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. E agora não ouve mais. E as pessoas estão se acomodando. As pessoas estão ficando achando que isso é normal. Não veem mais paralítico andar. Não veem mais surdos ouvirem. Não veem mais cegos verem. Não estão vendo. Não estão vendo. Porque essas maravilhas Deus quer fazer entre nós. Ele quer manifestar a glória dele. É bem verdade que não é tudo que nós iremos pedir a Deus que Ele irá nos dar. Porque talvez se Ele nos der o que nós pedimos, nós viramos as costas para Ele. Nós iremos deixá-lo porque nós conseguimos. Outros, porém, irão achar que recebeu porque merece. Porque foi correto, porque foi certinho. Nós precisamos. Permita que isso desça ao teu precioso coração. Nós precisamos voltar a falar com Deus. Da maneira que Ele quer nos ouvir. O quanto Ele quer nos ouvir. Nós estamos reunidos nesse domingo. Poderíamos estar em casa. Aí nós vamos sair daqui e talvez não aproveitar esse tempo que nós tivemos com Deus. Essa conversa que Deus está tendo comigo e com você. O Abacuque aproveitou. Aproveitou porque ele só tinha ouvido falar, mas ele disse, eu quero é ver, Senhor, eu quero viver, eu quero participar, eu quero que essa obra seja também na minha vida, assim como o Senhor usou os teus servos no passado, use a minha vida também, Senhor. Mas a oração é algo muito difícil para fazer. Não, não é. Um dos grandes problemas, queridos, a respeito da oração, é que nós, muitas vezes, ainda não entendemos o significado real da oração. Oração não é só falar com Deus. Não. Oração é o encontro do pecador com aquele que é santo. Daquele que estava perdido com aquele que está engrossando as fileiras para herdar as mansões celestiais. A oração é o encontro daquele que é impuro com aquele que é puro. É o encontro de um filho que estava desgarrado, é o encontro de um filho que foi enxertado na videira verdadeira para se encontrar com seu pai. Oração não é só falar com Deus, não. Vai muito mais além. E às vezes nós negligenciamos o nosso tempo, a nossa vida de oração. O nosso tempo que passamos com Deus. O Abacuque fez diferente, ele aproveitou a oportunidade. Além de fazer oração, ele fez em forma de canção. Além de orar, ele estava louvando a Deus. Além de orar, ele estava falando, Deus, receba o meu louvor. Aleluia. Receba, Senhor. E a pergunta que fica, você tem orado o suficiente pelo teu bem precioso que Deus te concedeu, que Deus conferiu, que Deus colocou nas tuas mãos? Você tem orado o suficiente? Porque se você não tem, pelo menos orado um pouco mais, agora é bom começar. É bom orar mais pelo esse bem tão precioso que Deus te deu. Porque se eu quero mais de Deus, eu tenho que me entregar mais para Ele. Se eu quero mais de Deus, eu tenho que ter mais relacionamento com Ele. O Paulo foi quem disse isso. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E como que eu posso me achegar a Deus? Orando.
Quando eu começo a orar, queridos, permita que isso também desça ao teu precioso coração. Quando eu começo a orar, eu estou vivendo o que o Senhor Jesus falou em Lucas capítulo 9, versículo de número 23. Jesus dizia a todos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e segue-me. Por que Jesus falou isso para aquela grande multidão? E eu vejo isso na oração, queridos. Quando eu quero negar a mim mesmo, eu vou para onde? Para a oração. E quando eu oro, eu me santifico. E quando eu me santifico, eu estou orando. O escritor aos Hebreus diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Não tem jeito. Então como é que eu vou me santificar se eu não oro? Como é que eu vou orar se eu não me santifico? Como é que eu vou ter com Jesus, andar com Jesus, se eu não estou negando a mim mesmo? Os irmãos entendem porque o Abacuque deixou isso para nós. Porque o Espírito Santo inspirou o Abacuque, o escritor, a deixar isso registrado para nós. É para que nessa noite, no dia de hoje, nós estejamos ouvindo e falar: Senhor, aviva a tua obra. Muitos estão deixando de fazer o que é mais importante por aquilo que é mais importante na sua vida. Mas vai chegar um dia, o escritor aos Hebreus diz, capítulo de número 4, versículo de número 13, o escritor aos Hebreus diz o que? Olha, um dia, todos nós chegaremos diante de Deus e iremos prestar contas a Deus. Não tem como. Nós estaremos ali descortinados. Nós teremos ali sem defesa alguma. Porque nós teremos que prestar conta do tempo que nós poderíamos estar orando, falando com Deus, e nós negligenciamos. Então, deixar de fazer o que é mais importante por aquilo que Deus te deu, que é importantíssimo para você. Não deixe, queridos, não deixe de orar por esse bem que Deus te deu. Por esse algo tão importante que Deus colocou na tua mão. Não deixe de orar. Peça para Deus renovar, avivar na tua vida, que tudo que nós venhamos a fazer seja para a glória dele. Considere isso, queridos, eu preciso ter muito cuidado com a minha vida de oração, pois é certo que eu preciso dela muito mais do que eu penso. Considere isso, permita que isso desça ao teu coração. Eu preciso ter muito cuidado com a minha vida de oração, porque eu preciso dela. Torne isso pessoal. Eu preciso dela muito mais do que eu penso. Se eu pensar que eu preciso muito, a minha vida de oração, eu tenho que tomar cuidado porque ela é muito mais preciosa. Mas se eu não oro, se eu não falo com Deus, os irmãos acham que Deus vai continuar falando com a gente? Vai. Ele vai continuar falando com a gente, mesmo que a gente vire as costas para ele. O Paulo, escrevendo a Timóteo, lhe diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Só que no dia da prestação de contas, aquele virar de costa vai pesar muito, vai fazer falta. Vai fazer falta as oportunidades que tivemos de dobrar os nossos joelhos e não dobramos, de pedir perdão e não pedimos, de louvar o Senhor e não louvamos. Vai fazer falta. O escritor está dizendo aqui, o Abacuque está dizendo: Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Por que ele está dizendo isso? Porque ele mesmo, Abacuque, falou: Senhor, aviva a tua obra na minha vida. Mas eu sei que eu não vou fazer o suficiente, mesmo o Senhor avivando. Então, quando eu falhar, mesmo com todos os meus esforços, quando eu falhar, lembra-te da tua misericórdia. Lembra-te da tua bondade, Senhor. Se achegue mais perto de mim. Trate comigo da forma que somente o Senhor sabe fazer. Eu preciso orar para poder ter vida dedicada em oração. Aí nós precisamos orar para ter uma vida dedicada na oração. Estão vendo como a oração é importante? Como é que eu vou ter uma vida dedicada na oração? Orando. Eu tenho que orar. O que o Abacuque fez: aviva a tua obra na minha vida, Senhor. Ele orou para ser dedicado
na oração. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Dedicação na oração. Louvado seja o nome do Senhor. Por que o Abacuque orou? Para que houvesse um avivamento. Para que o Senhor tratasse de coisas que somente Ele pode tratar. Observem, queridos, para que haja um avivamento exterior. Para que esse avivamento saia dessas portas, ele precisa primeiro começar aqui dentro. E não é dentro do templo. Não, é na minha vida, é na tua vida. Eu tinha mais coisas para falar, mas o meu tempo aqui eu acho que acabou. E eu quero orar pelos meus irmãos. Se você entendeu o que Deus falou com você, eu não vou pedir para você vir à frente, porque eu não sei qual que é o costume aqui da igreja dos meus irmãos. Mas eu vou pedir que você se coloque de pé diante de Deus. Não precisa ficar, não, queridos, pode se assentar, porque podemos constranger alguém. Pode se assentar. Mas se coloque de pé diante de Deus. Fique de pé diante de Deus. Faça a sua oração a Deus. Faça a sua, converse com Deus da maneira que talvez você não tenha conversado até hoje. Pedindo a Deus um avivamento pela tua vida de oração. Faça um compromisso com você mesmo sobre ter uma vida de oração, uma vida dedicada a Deus na oração. Faça esse compromisso com você mesmo. Vamos orar. Pai de toda a vida, obrigado, Deus, por esse tempo em que colocamos a tua palavra, Senhor Deus, compartilhamos, falamos, Senhor. Aquilo que o Senhor fez descer ao meu coração, Senhor. Eu tive o cuidado, o zelo de escrever, Senhor, para poder compartilhar com os meus irmãos, com a mesma intensidade que o Senhor falou comigo. Talvez eu não tenha atingido, Senhor Deus, o propósito pelo qual o Senhor me trouxe aqui. Mas eu peço em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo, aleluia, trate com cada um de nós, da maneira que ele sabe fazer, da maneira que precisa ser feito, para que o teu nome continue sendo glorificado nesta casa de oração. Que a vida dos meus irmãos seja, Senhor Deus, um alicerce nos seus lares, aonde eles estiverem, Senhor, que sejam conhecidos como homens e mulheres que servem a Ti em oração. Pai bendito, realiza, opera milagres e maravilhas a partir deste lugar, a partir da vida dos meus irmãos, que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Bendito Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, guarda-nos nas Tuas mãos de poder, nos proteja, nos sustente, Senhor, nos ampare, ó Deus, que as nossas palavras glorifiquem o Teu nome. Senhor, Tu és aquele que sonda e esquadrinha corações, Senhor. Oh, Jesus! Como iremos nos apresentar a Ti, Senhor? Se estamos negligenciando por muitas vezes, ó Deus, falar contigo. Oh, Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, Deus. Este é o meu pedido, Senhor. E faço juntamente com os meus irmãos, imensamente agradecidos por esse tempo de culto aqui, Senhor. Que o Teu nome continue sendo glorificado. Bendito Deus, é no nome precioso de Jesus que nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém e amém, Jesus.